Uma segunda versão do programa agora. Será que a gente consegue modificar o programa para que só adicione telefones ao arquivo existente sem que os dados gravados anteriormente sejam alterados? Como é que a gente pode fazer isso? O grande problema aqui, na base do problema, é que a gente abre o arquivo a cada vez com o modo W, que é de escrita. Será que a gente consegue mudar isso para o modo A? Bom, vamos tentar fazer simplesmente mudando isso aqui. Vamos pensar agora no nosso design. O nosso programa principal agora lê uma agenda e manda salvar o arquivo, né, usando a mesma função que a gente usava antes. Só que a função agora, quando abre o arquivo, preserva os dados anteriores e faz um append. E para cada elemento na agenda, ele grava uma nova linha, do mesmo jeito que fazia antes. Em princípio, não tem por que não funcionar, só com essa única mudança. Vamos executar esse programa agora. Vamos fazer um cat para conferir que a gente gravou. Está aqui, esse agora tem uma função com append. Catphones.dat, só para a gente ver que conteúdo está aqui dentro, né? E vou rodar agora o phones.py modificado. Nome, DSC 33101120, CCC 33101027, SEI 33101150. Nome vazio, acabei. Catphones.dat para ver o conteúdo. Está aqui o mesmo conteúdo anterior, mais as linhas adicionais que a gente acabou de colocar. Ok? Até agora a gente está manipulando arquivos de texto. Agora, a gente falou que nem todos os arquivos são de texto. O que é um arquivo de texto em si, então? Então é importante a gente definir isso com muita clareza. Um arquivo de texto é um arquivo que contém exclusivamente linhas de caracteres imprimíveis. Essa definição é uma definição amplamente aceita, mas você pode deixar definições um pouquinho diferentes. Em geral, são linhas de caracteres imprimíveis. O que é uma linha? É uma sequência de caracteres imprimíveis terminada com um contrabarra N, ou com o terminador de linha do sistema operacional que você estiver usando. Há umas pequenas diferenças entre Windows, Linux e Mac, por exemplo, mas, em geral, se você, no final, tiver um contrabarra N, você achou um fim de linha. Já arquivos que não são de texto são normalmente chamados arquivos binários. Eles têm a sua estrutura, a sua organização totalmente definida pela aplicação. E a gente não tem, normalmente, como interferir nesses dados. Então, por exemplo, esse é o caso, vamos voltar aqui para o shell, do arquivo exemplo.doc. Vamos investigar de novo esse arquivo dentro do Python. Eu vou abrir novamente exemplo.doc para investigar ele. Open exemplo.doc. Eu vou novamente pegar o conteúdo com arc.read. Tá certo? E agora isso é uma string, então eu posso olhar, por exemplo, caractere por caractere. Eu posso olhar o conteúdo do caractere 0. Veja bem que não tem nada a ver com o conteúdo que a gente está vendo no arquivo de texto exemplo.doc. Ele começa com a letra E. Né? E o que a gente está vendo aqui nesse arquivo é que a primeira letra é um P. Vamos olhar o conteúdo de 1. 2. Vamos olhar de 0 a 10. Né? Tá aí. É isso que a gente vê no conteúdo. Por quê? Porque o formato propriamente dito desse arquivo não segue a lógica de ser um arquivo de texto. Né? Os caracteres não são necessariamente imprimíveis. Está aqui o fato de que eles não são. Vamos tentar imprimir de qualquer maneira. Print conteúdo. Você vê que aparecem coisas aí meio loucas. Apareceram 2 caracteres, quando na realidade eu estou imprimindo 10. Há algo estranho. Porque esse arquivo definitivamente não é um arquivo de texto. Quando os arquivos são de texto, que é muito comum, quando a gente programa em Unix e por derivação, muitos sistemas web, por exemplo, são inspirados em sistemas de Unix e open source de um modo geral, a gente usa muito arquivo de texto. Ele tem uma importância enorme. Por várias razões. Primeiro, porque ele é legível por qualquer outro programa que leia e escreva arquivos de texto. Né? Em seguida, porque ele é aberto, explicitamente aberto. Eu posso simplesmente usar um editor de texto convencional para ver o conteúdo dele, enquanto que arquivos binários não. Então, quais são as operações que importam para a gente em Python para manipular arquivos de texto? Python fornece para a gente algumas operações que facilitam a nossa vida. A primeira delas é o readline.
Com o readline em um arquivo, você lê uma linha inteira do arquivo de uma única vez. Então você consegue fazer, por exemplo, vamos dar uma olhada lá. Eu vou fazer arc igual a openphones.dat e eu consigo fazer, por exemplo, L1 igual a arc.readline. Eu vou fazer uma leitura. Quem é L1 agora? Você vê que é o primeiro registro gravado na linha de texto. Se eu agora fizer nova leitura, vou fazer L1 igual a arc.readline. Você vai ver que L1 agora foi modificado para a segunda linha. E assim por diante. Quem é L1? Arc.readline. Quem é L1? Arc.readline. E assim por diante. Você vê que ele traz, inclusive, o fim de linha. Tá certo? Mas Python provê um pouco mais. Ele ainda te prevê a possibilidade de ler todas as linhas e já organizar para você isso em uma lista de strings, onde cada string é uma linha. Então, eu vou fechar o arquivo, arc.close, e vou abrir ele novamente para a gente fazer isso. Está aqui, subindo, arc.openphones.dat. Como eu não indiquei o modo de abertura, ele entende que é de leitura. E vou botar conteúdo, dessa vez, em vez de arc.read, como eu fazia. Aliás, eu vou fazer as duas formas. Eu vou fazer um arc.read direto. E agora eu vou fechar. Como eu já li, eu não posso ler duas vezes, tá certo? Eu vou fechar. Vou abrir o arquivo de novo. Vou chamar de conteúdo 2 igual a arc.readlines. E vou fazer um arc.close. Veja bem, eu li duas vezes o arquivo. Uma vez com read e botei na variável conteúdo. E uma vez com readlines e botei na variável conteúdo 2. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Conteúdo é string completa, com tudo. Está aqui o primeiro nome, primeiro telefone, contra barra N, nome, telefone, contra barra N. Se eu fizer print conteúdo, a gente vai ter tudo de uma única vez. Né? Inclusive, quando a gente faz o print, ele interpreta contra barra N e faz a impressão correta dele na tela. Conteúdo 2, por sua vez. Antes de olhar conteúdo 2, vamos olhar o tipo de conteúdo. Qual é o tipo de conteúdo? É um string. E conteúdo 2, o que é que ele é? Quando a gente lista ele, você vê que imprime ele do shell, você vê que ele é, na realidade, uma lista. Vamos dar uma olhada nisso, confirmar. Qual o tipo de conteúdo 2? Quando eu faço readlines, o resultado é uma lista. Né? E a gente tem uma lista de strings. Né? O que é que isso me permite fazer? Ora, isso me permite iterar muito facilmente sobre os elementos dessa lista. Né? E como é que a gente escreve arquivos de texto? Bom, a gente já viu, Python não oferece nenhuma facilidade para isso, mas também isso não é nada do outro mundo. Basta adicionar um contra barra N no final do que a gente quer para escrever uma linha de texto. Tá certo? Nada realmente crítico. Como é que a gente então itera sobre as linhas? Esse é o padrão. Né? A gente pode fazer para cada linha em arc.readlines. Isso faz com que a gente itere sobre todos os elementos. Então vamos fazer isso agora. Arc igual a open, novamente, phones.dat. E vou iterar para cada linha em arc.readlines. Eu vou fazer o seguinte. Imprima linha. Mas antes escreva o nome dado, né, o contato. Contato, 2 pontos, linha. Tá certo? Print, separado por vírgula, enter. Tá aqui. Contato, 2 pontos, o nome e o telefone. Tá certo? Você vê que a gente consegue separar.